Olá, bem-vinda ao Tópicos de Mãe. Recebo aqui hoje a Amanda Garcia. Ela é médica ginecologista e obstetra, especializada em oncogineco e gestação de alto risco. Hoje a nossa conversa será: existe segredo para uma gestação mais tranquila e saudável? Vamos aos tópicos do dia. Vem comigo! Olá, tudo bem, doutora Amanda? É um prazer imenso recebê-la aqui hoje. A gente está muito honrado, né, para ter essa conversa com você tão relevante, né, que permeia o imaginário de muitas mães por aí, principalmente essas mães que, né, se preparam para ter o filho, né, que o neném ainda está na barriga. Então, eu tenho certeza que hoje a nossa conversa vai ser muito proveitosa. Queria te agradecer imensamente por ter vindo aqui hoje. Ah, Lara, eu que agradeço. Voltar aqui depois de um grande tempo. Eu tive um filho ao longo de São Domingos e é um enorme prazer. Espero poder contribuir com você um pouquinho sobre esse nosso papo de uma gravidez mais tranquila e mais saudável. Muito obrigada. Hoje a nossa primeira pergunta vai ser sobre um preparo físico e emocional para um parto normal, né? Que hoje em dia muita gente quer entender mais sobre o parto normal, né? É algo que a gente discute mais quando, né, uma mulher fica grávida, né? Porque houve tempo que não se falava tanto sobre isso. E depois, né, com o avanço da medicina, hoje em dia, né, é uma tendência que voltou a ser procurada, né? Não chamaria de tendência, mas uma abordagem mesmo, um tipo de parto que voltou a ser muito presente hoje em dia nas mulheres que se tornam gestantes. Queria que você me falasse como que as gestantes podem se preparar física e emocionalmente para um parto normal e em quais casos esse parto normal pode se tornar uma cesárea necessária. Então, eu acho que assim, toda vez que eu começo um pré-natal, a primeira pergunta sempre é qual o parto desejado, né? O parto desejado é o parto que a paciente tem em mente. E eu gosto sempre de deixar claro que isso é uma pergunta a nível Brasil, né? A gente está careca de saber que o Brasil é o segundo país mundial em taxa de cesárea, ele só perde para a República Dominicana, nenhum outro é maior do que a gente. E no Brasil está esse retorno ao parto normal que também não existe no mundo, porque desde que o mundo é mundo, sempre houve uma explicação do correto sobre um parto. Uma gestação saudável, transcorrendo tudo bem entre a mãe e o bebê, o mais correto é um parto via vaginal, né, onde se chama parto normal. A partir do momento que no Brasil existiu uma mudança no foco da obstetrícia, a cesariana tomou conta, e ela tomando conta, começou a ter aquela coisa do o que eu faço para ter um parto normal? Como eu me preparo para ter um parto normal? O que eu preciso para ter um parto normal? Eu falo que é o chaveirinho do parto, né? Da gravidez do parto. Na verdade, você não precisa de nada, só precisa de você mesma. Você nasceu para parir, o seu corpo está preparado para parir. Num país como o nosso, onde a gente tem uma incidência muito alta de cesariana e onde as pessoas estão acostumadas a juntar um parto vaginal a um maior risco, que isso é inexistente, a gente tem que preparar a cabeça, né? Preparar a Perfeito. cabeça para sedimentar a cada mês, a cada semana, a confiança, o desejo e principalmente a acreditação que a via de parto normal é a via de melhor escolha na grande maioria das gestações de baixo risco, de risco habitual ou mesmo de alto risco, onde isso possa ser feito. Perfeito. Queria que você me falasse o que você considera que é um papel do obstetra para diminuir essa ansiedade do parto, seja ele qual for, né? Porque a partir do momento que a mulher engravida, a cabeça dela, eu falo que muda no mesmo segundo. Ela vê o grávida, a cabeça dela vai lá na frente. Então, se torna uma ansiedade nos próximos 9 meses, próximos um ano, dois. Então, assim, gera uma mudança brusca de comportamento e eu diria assim, até cultural, porque ela começa a transformar a cabeça dela, que antes era de uma mulher sem filhos, agora é uma mulher que tem um filho na barriga. Queria que você me falasse um pouquinho o que você considera que é um papel crucial mesmo, né, que você atua no consultório, o papel de um obstetra em geral, né, bom, para diminuir essa ansiedade. Primeiro, eu gosto sempre também de dizer o seguinte: a gravidez é muito mais que um parto, né? Infinitamente mais que um parto. Quando você pega um teste de gravidez positivo, você já enxerga o bebê lá no berço, do seu lado na cama, né? E isso é tudo que você quer na vida. E aí, a partir desse momento, começa a pressão. Hoje em dia, ninguém pergunta mais como você está. Todo mundo pergunta qual parto você vai ter.
né? Como se Perfeito. você É assim mesmo. tivesse que viver os 9 meses trabalhando uma expectativa de um parto, que, volto a dizer, é apenas uma via de passagem. O parto é uma passagem para você conhecer seu filho, que pode ser feito de uma forma ou de outra forma. Então, a partir do momento que você está grávida, você tem que vivenciar o primeiro trimestre, que é um trimestre cheio de dúvidas, né? Se vai dar tudo certo, se está tudo bem, se meu bebezinho está ali, se ele vai, entre aspas, vingar. Depois vivencia a descoberta do sexo, depois vivencia o partinho, deixa para pensar em parto lá no final da gestação. O parto, ele é um resultado de uma gestação. Ele vai acontecer. Você não tem outra forma de ter seu filho. Ele vai acontecer. Então, assim, toda vez que você foca muito no parto, você vai criando alguns degraus para você galgar que às vezes parecem difíceis demais. E se você deixar isso correr naturalmente, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Confia em você, né? Trabalhe a sua cabeça. Tem uma boa qualidade alimentar, tem uma boa qualidade espiritual, que é muito importante, tem uma boa qualidade de exercício físico e tenha as orientações, que aí eu vou falar contra a maré toda. Eu brinco e falo que existe o slogan que informação gera confiança, né? Eu acho que eu sou a única que fala o contrário. Eu acho que informação demais gera controle. E controle é o primeiro tópico para você poder ou ter chance de se frustrar no processo gestacional e de parto. Nossa, perfeito o que você falou, porque eu insisto numa frase parecida com a sua também. Eu falo, gente, eu que converso, né, que tenho muitas amigas mães, eu sempre falo, informação demais, satura a gente, confunde a gente. Sim. Então, assim, hoje a gente tem acesso a tudo aqui pelo celular. Então, a gente olha Google, a gente lê 1 trilhão de livros, a gente faz 1 trilhão de cursos. Tem 1000 tipos de abordagens, tanto de educação ou até abordagens médicas mesmo, de diferentes visões, que às vezes a gente pesquisa e aí a fulana diz, ah, não, mas isso aqui é melhor do que isso, ah, eu tô certa. Ah, porque a fulana, que é a melhor, que eu acredito, disse isso. Não, ela é a melhor. Então, e na verdade, são só visões diferentes. E cada um se identifica com uma. Então, nesse lado aí eu concordo com você. Informação demais realmente confunde, satura e também ajuda a criar essa ansiedade e essa expectativa. Fora Né? que parto, na verdade, né, a gestação e o parto, ela é um processo fisiológico. Se você mexer, se você não tiver nenhuma patologia associada, se você mexer muito pouco, ele vai transcorrendo. O ciclo da gestação, ele é divinal, né? E ele depende muito pouco de muita mecânica de informação, de procedimento, de tudo. Então, assim, você patologizar menos a gestação é muito fundamental nisso, é muito fundamental nisso. Perfeito que você falou. Quando você fala do controle, é uma coisa, estou falando aqui de maneira bem leiga, né? Difícil para uma mulher entender. Sim. Porque mulher, na sua essência, ela é preocupada, ela é detalhista, ela gosta de controlar, ela gosta de saber. E quanto mais você sabe, mais você acha que pode controlar. Isso, na verdade, é algo ilusório, é uma ilusão, porque, no fundo, a gente acha que está controlando, mas no final das contas não está controlando nada. Não Então, existe o controle, né? Assim, eu falo que eu tenho 30 anos de parteira e eu gosto de me intitular parteira, não por parto vaginal, mas porque foi onde eu busquei a minha primeira formação, né? Eu fiz obstetrícia, mas eu fui buscar um fellow com uma parteira, uma midwife fora, né? E isso, na época, todo mundo me desencorajou e era o que eu queria, porque eu queria conhecer como seria o processo mais basal e fisiológico possível, sem jogar para a figura médica o controle da situação. Então, a mulher que controla demais, ela sofre demais, né? Então, assim, é incontrolável. Eu não sei o curso que vai ser de um parto. Eu não sei o curso que vai ser. O parto começa, eu estou aqui, não sei se vai nascer, se não vai nascer. Né? Às vezes eu acho que vai nascer e demora. Às vezes eu acho que o neném não vai. No meio do trabalho de parto, às vezes o bebê muda e a forma de nascer muda. Né? Então, e na gestação também é assim. Então, você tem que ir vivenciando. Cada dia é um dia. Né? perfeito. Vou falar agora de um assunto que é tabu, pelo menos para mim. Porque eu sempre tinha muito esse medo antes da minha primeira filha. Quando a gente fala novamente de controle e ansiedade, a gente quer controlar tudo, né? É o que você falou. No início da gestação, as pessoas não perguntam, ah, como vai sua gestação? Eles querem saber, primeiro, qual parto que você escolheu? Como se isso fosse uma escolha. Quando a pessoa escolhe um tipo de parto ou outro, normalmente elas têm uma ansiedade muito relacionada à dor.
né? A dor do parto normal. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou entrar em trabalho de parto? Será que eu vou conseguir chegar até o final? Como que você lida, ou como que você acha que, né, que a obstetra mesmo pode tentar ajudar, direcionar no dia, né? Porque o dia é um dia que ele é para ser tão especial e é uma, né, uma explosão hormonal tão grande que às vezes a mulher que não se preparou tanto emocionalmente ou que se preparou tá achando que vai ser de um jeito e ainda tá naquela ansiedade, naquele medo da dor. Como que essa dor é controlada, entre aspas, já que a gente sabe que não tem controle, com a ajuda do obstetra? Já reparou que, só pegando um ganchinho quando você falou assim do que perguntam, hoje em dia, quando você tem um parto, ninguém pergunta como você tá, depois pergunta, você teve parto normal ou cesárea? Não. Ninguém pergunta como foi o seu parto. É assim, você teve parto normal ou cesárea? Então, isso é uma coisa que é uma cobrança. Eu entendo que a gente tem uma sociedade que era cesarista e está tentando virar um pouco. Todo o radicalismo ele já gera para os dois lados, né? Então, para eu tentar virar um meio termo, eu tenho que passar pelo fanatismo do outro lado. Então, parece que virou uma obrigação da própria paciente responder ao nosso meio atual que ela quer parto normal. Mesmo que não quer parto normal. Então, que não quer vai falar o quê? Não quero. Como assim? Que coragem é essa? É muito raro isso. Então, a maioria trabalha com um grau de ansiedade absurdo. Então, eu falo, a primeira coisa, vai fazer terapia. Quem não faz terapia na vida deveria sempre ter a oportunidade de fazer terapia. Pode ser terapia psicanálise, pode ser psicologia, pode ser dança, pode ser terapia espiritual, pode ser qualquer forma, mas tente trabalhar a sua cabeça. Segundo ponto, não viva a sua gestação 24 horas. A gestação não pode ser a sua vida, ela tem que fazer parte da sua vida. Então, se você viver o tempo inteiro tudo o que acontece, você perceber cada coisinha diferente que aparece no seu corpo, cada cólicazinha que você tem, cada mudança de secreção vaginal, é um passo para você poder não conseguir chegar lá, né? Porque a dor é o principal fator limitador de conseguir um parto para a grande maioria das mulheres. Só que tem um estudo da USP que ele deixa muito claro quanto de mulher que inicia a gestação querendo um parto vaginal e termina a gestação não querendo parto vaginal, sem entrar em trabalho de parto. E o que aconteceu nisso? Eles dividiram em grupos e o que eles comprovaram nisso? O principal fator é a data. Então, antes de você saber que você tem que trabalhar a sua cabeça para a dor, trabalhe a sua cabeça que não existe data para nascer. Que aquela famosa DPP que vocês adoram saber, né? Quando estão grávidas, já que você teve 2, você sabe disso, é apenas um pontinho ali. Pode ser 15 dias para mais, se você quiser seguir o europeu, que vai até 41,6, pode ser, né, uma semana a mais, pode ser a menos. Então, não trabalhe com data. A ansiedade te faz muito desistir do parto, porque não nasce na hora que você queria, ou na hora que você imaginava. Primeiro filho, todo mundo acha que vai nascer antes. E aí não nasceu. É verdade. Aí, se você fala para a família que 40 semanas, né, que assou 40 semanas, todo mundo te pergunta, para quando é o seu bebê? Uhum. Ah, é para dia 10 de maio. Cara, não fala 10 de maio. Tem que falar 30 de maio. Tem que falar porque 10 de maio, 1º de maio, o seu telefone vai tocar todos os dias para perguntar se nasceu. Maior verdade. Começa a perguntar, e aí, veio, chegou, como é que tá? Tá se sentindo bem? Isso é loucura, você tá passando muito tempo. Isso, vai fazer cocô na barriga, vai faltar oxigênio, fulaninho de tal, aconteceu isso. Não tem jeito, tem sempre... Grávida é um patrimônio público. Nossa, então tem sempre gente para dar uma opinião. É verdade. E a opinião, infelizmente, da maioria é sempre uma história não muito feliz para contar. E aí, na cabeça de mamãe, né, gente, eu falo, a grávida, ela traz para mim, para nós obstetras, né, no caso para mim, o bem mais precioso da vida dela, que é o filho dela, para eu tomar conta. Não tem como ela não estar cheia de medo daquilo não dar certo. Né? Então, a gente não tem direito de botar mais um medo na grávida. Né? O nosso papel como obstetra é tirar isso. Então, a gente tem um termo que a gente usa entre médicos, que é intubar. É tipo assim, viu uma coisa no ultrassom que sabe que não tem repercussão, mas está um pouco diferente, não fala isso para o paciente, intuba. Fala para o obstetra e intuba. Né? Alguma coisa diferente, o bebê não está alta ainda, não desceu na pelve, não fala isso para o paciente. Intuba. Né? Perfeito, que aí você não gera essa ansiedade à toa. Isso, a mais, né? Além da dela, coitada, né? Verdade. Nossa, verdade demais. Meu Deus, tô lembrando aqui. Eu tive um filho só, você falou 2 vezes. Eu entendi você falar que você tinha 2 filhos. Eu tenho uma. Eu tenho, não, sem problema. Só falando aqui mesmo a nível de curiosidade. E você pariu? Não. Tentou? Tentei, 14 horas. Quis. Controlou?
Não, Não? não. Ela, menina? É ela, menina. Então você esqueceu de combinar com ela. Ela não quis nascer. Não, total culpa dela, eu falo. Ela decidiu junto com Deus, já veio me desafiando. E é assim mesmo, já mostra pra gente quem manda. E eu tinha certeza que ela ia vir. Todo mundo olhava para mim, as opiniões, né, de fora, falando assim: nossa, mas você é assim, assim, assado, você tem flexibilidade, você vai ter com certeza. Você é uma grávida tranquila. Foi no meio da pandemia, eu não tinha medos que a maioria eu tinha outros medos, mas eu não tinha esses medos de pegar doente, outras coisas. E aí eu falava assim: não, eu realmente acho que eu tô tendo uma gravidez tranquila. Só que chegou o último mês, esse negócio da DPP, exatamente o que você falou. Foi me pegando, foi crescendo uma ansiedade. Aí saiu o tampão com 36 semanas. Cheguei, nossa, semana que vem vai vir. 37, 38, tá vindo. 39, nada. 40, meu Deus do céu, o que tem de errado comigo? Ela não quer vir pro mundo, porque o mundo tá pandêmico. Eu não fui capaz, né? Eu não fui capaz. Eu não fui capaz. O mundo tá todo errado porque ela não quer vir. Comecei a levar pro lado espiritual, que ela não queria vir. E aí, no final, ela não queria vir. Ficou 14 horas de lateia, 9 centímetros e nada. Na verdade, ela queria vir. Ela só escolheu o jeito dela vir. Exatamente. Você não é nem menos mãe, nem mais mãe por isso. Não, isso eu já aceitei. Doeu na época, mas eu fiquei 10 horas para nascer também e não nasci. Então, cheguei a 10 centímetros e nada. Dói, depois a gente trabalha na terapia. Exatamente, trabalha mesmo. Queria entender agora o que você considera que é fundamental para o sucesso de um pré-natal bem direcionado, bem desenvolvido, para que a gestação ela tenha que ser um pouco mais leve, para que o parto ele seja menos arriscado. O que você considera muito essencial nessa fase do pré-natal? O mais importante, para você ter um bebê saudável, você tem que ter um bom pré-natal. Por que no resto do mundo o desfecho neonatal é tão bom quanto o nosso, mesmo você fazendo o acompanhamento gestacional com uma pessoa e ganhando neném com o serviço de plantão? Porque é assim no resto do mundo, exceto no Brasil. Porque o parto, se você tem um bom pré-natal, dificilmente o parto vai levar essa gestação para um desfecho ruim. Então, o que a gente pode fazer para um bom pré-natal? Hoje está mais difícil ainda para a grávida, né? Porque a cobrança dela é absurda, né, em todos os sentidos, que ela tem que trabalhar a perfeição o tempo inteiro, né? Brasileira, né? Difícil demais. Exatamente. A suplementação hoje em dia está assim pesada para a grávida, né? Quando a gente sabe que não tem nada muito definido disso. E é normal isso, doutora Amanda? A suplementação toda? Não. Então, o que existe da Cochrane, a Cochrane é a nossa biblioteca de revisão literária, não existe nada exceto suplementar carências nutricionais, que aí é dependente de paciente para paciente. Suplementação basal de ferro, vitamina D e B12. Acabou. Ferro, e no B12. Começo, metilfolato ou ácido fólico. O ácido fólico, lembrei. Descobriu que está grávida, tem que tomar o ácido fólico. Aqui também já estão revisando, porque se você tiver uma boa alimentação, talvez você nem necessite de tanto isso, desde que você não tenha história familiar de má formação. Então, assim, a grávida saudável, que se alimenta bem, ela não tem essa necessidade louca. O que pesou um pouco para ela é que agora a Organização Mundial de Saúde determinou que fizesse exame laboratorial de sangue e de urina mensal, né, para poder cercar a infecção. Porque o risco na gestação é infecção. Infecção das mais variadas formas. Tá. Então, a gente sempre está atrás de uma infecção porque é ela que pode gerar uma prematuridade, né, um distúrbio de crescimento do bebê, o que se pode evitar. Existe uma parte da gestação que é genética cromossômica e placentária. Isso aí não tem muito para onde você correr, você vai acompanhando o processo. Então, isso é mais uma coisa que fica na cabeça da grávida, né? Porque se você não suplementou isso, você vai ter isso. Porque se você não fez aquela aula, porque se você não teve aquela fisioterapia. Não, calma, tira da grávida um pouco isso. Né? Deixa a grávida curtir, deixa a grávida em paz, eu falo, deixa a grávida em paz. Faça um bom pré-natal, faça os exames, existem protocolos, isso tem que ser seguido, né? Os protocolos de exames obrigatórios e necessários que sejam feitos. Para você ter uma ideia, nos países, tirando o Brasil, são feitas 2 ultrassonografias só na gestação. O americano agora está liberando a terceira. Surreal. Surreal não, eles não têm um desfecho pior do que o nosso. O desfecho é tão bom quanto ou melhor o desfecho do bebê. O que acontece é que a gente tem uma medicina um pouco mais, menos onerosa, e aí faz-se exame a mais, o que também pode gerar uma ansiedade na grávida. Eu brinco, quer fazer ultrassom toda semana para ir lá dar tchau, curtir, matar a saudade? Vai, não faz mal ao bebê. O melhor momento da gravidez é o ultrassom. Não, sério, que saudade do ultrassom. Mas não use ultrassom para achar coisas que não existam.
né? Perfeito. Então, perfeito. assim, o bebê, ele não pode querer, a mãe não pode querer que o bebê ganhe 300 gramas em uma semana, né? Então, se ela fez ultrassom 2 semanas seguidas, não vai ganhar peso, e não tem nada errado, tá tudo certo. Até isso as pessoas de fora dão pitaco. Dá Eu um lembro pitaco. que, eu não lembro quantas semanas, porque eu realmente não lembro dessas coisas, eu não fui uma grávida estudiosa, mas eu lembro que quando eu ia fazer uma ultrassom X, alguém me falou assim, nossa, agora você vai fazer aquela, né, que descobre se o seu filho ele tem a tendência, a palavra não é essa não, mas assim, a chance de ser Down ou não. Eu falei, sério? Eu não sabia. Ai, meu Deus, vou até rezar agora, assim, ficar. Ela, ai, não, desculpa, não devia ter falado. Falei, não devia Não ter falado, que devia. agora eu vou ficar pensando. Mas eu realmente acho que é isso aí. Todo mundo tá cheio de informação, e as que não têm informação vai ter alguém para falar, né? Sabe que o nível de escolaridade, quanto menor o nível de escolaridade e sociocultural, não é econômica, hein? Escolaridade sociocultural. A gravidez tem um desfecho, na verdade, melhor, tanto de partos com menor duração, quanto de partos com menos dor. Nossa, ai, Porque, gente, né, tem que pensar nisso, em menor duração e menos dor. Meu é Deus tudo do que a céu. pessoa quer, né? Não, todo mundo que tudo. É tudo que todo mundo, toda grávida quer. Então, ela realmente tem que se abster do mundo, né? Isso, Menos informação, menos tudo, deixar a isso, cabeça bem leve. isso aí. Falando de dor, você acha que existem técnicas e métodos que amenizam a dor do parto? Existe. Durante o trabalho de parto? Sim. Existe, né? Você tem as Todo mundo que técnicas. ouviu essa dica, né? Tive que perguntar isso. Sim. Você tem. Eu falo assim: se você quiser pedir alguma coisa, eu brinco com a paciente, falo: não, eu quero um parto rápido, eu quero isso. Não, não pede isso, não. Se tiver que pedir alguma coisa, pede para não ter pródromo, porque ainda existe isso, né? Que é aquela paciente que fica com dor 15 dias antes, engrenando. Pede tampão, tem dor a noite inteira, de dia a dor passa, e a gente já. Isso se chama pródromo de trabalho de parto. E a gente já sabe que isso tem relação com a cabeça. Quanto mais controladora a paciente é, mais chance ela tem, porque ela fica liberando adrenalina e ela percebe o padrão contrátil, né? Agora, esse não tem jeito. Essa dor de final de gravidez é dor de final de gravidez. Quando você entra em trabalho de parto, você tem os métodos farmacológicos e não farmacológicos. Os métodos farmacológicos só tem analgesia, não tem jeito, que é uma medicação que é feita na coluna, não existe mais fazer na veia, antigamente existia, mas existe uma depressão respiratória, que é o bebê nasce pior de respiração, então é feito na coluna, é segura, pode ser feita em mais de uma vez se tiver necessidade, com acompanhamento do anestesista e já no ambiente hospitalar e já com você com contração eficaz, vamos dizer assim. Antes disso, existem os métodos não farmacológicos. Aí você pode abrir um leque, né? Água morna, a massagem, a acupuntura, a bola, a compressão de quadril, na verdade. As posições que a grávida se mexe, Isso, né? exatamente, né? Antigamente eu sou da época que a gente ainda mandava, antigamente era liberado uma dose mínima de álcool na gestação. Então, Meu Deus. tinha paciente que ainda tomava o álcool durante o trabalho de parto. Gente. Mas, na verdade, não é o álcool, eram coisas que deixavam ela feliz. Então, eu brinco e falo, vai ver Netflix, vai comprar na internet se é isso que você gosta, vai fazer qualquer coisa que a dor vai diminuindo. Métodos não farmacológicos. Mas quando o parto realmente começa, o que para e o que te ajuda é a analgesia. E a analgesia, ela tem hora certa para acontecer? Não, ela quer dizer... Na hora que a grávida... Calma, na hora que a grávida deseja, desde que ela esteja no trabalho de parto ativo. Não pode ser no latente, por Não exemplo. pode ser no latente, exatamente. Você tem que botar na sua cabeça que você vai ter que trabalhar a dor, né? Quem quer parir tem que entender que vai ter que lidar com a dor durante algumas horas. Umas são sortudas e lidam pouco tempo, o colo se prepara rapidinho e já dá para fazer. Não existe dilatação mínima obrigatória para fazer analgesia. Isso também é crendice. Você pode ter um colo que se dê para você fazer analgesia com 1 centímetro, que é 1 centímetro é a dilatação que a gente mede do buraquinho, que é o colo, que é a portinha onde vai sair a cabeça do bebê, né? E você pode ter um colo com 5 centímetros e não está na hora de fazer. Então, depende do padrão contrátil do seu trabalho de parto. Contraindo bem, um bebê bem posicionado, você pode fazer analgesia sem qualquer problema. Perfeito. Queria que você me explicasse agora sobre o ponto que a gente conversou antes, que me deixou muito intrigada, que eu nunca tinha ouvido falar. Que é sobre o bebê imaginário versus o bebê real. Isso aí me intrigou. Isso é um ponto que, quando a gente vai estudar o psique do parto, a gente se apega muito a isso, né?
O parto, ele é muito psicológico, né? Existe um livro, tem um obstetra no Brasil, ele agora está até mais controverso, porque ele fazia muito parto domiciliar, que é proibido no nosso país, né? Então, ele teve uns questões agora com o CRM, então ele agora não tem mais muita publicação, mas ele publicou um livro que chama Entre Orelhas, chama Richard Jones, esse cara, é um obstetra de mão cheia. Mais no radicalismo do naturalismo, né, que muita gente não gosta e que há de se questionar algumas coisas, mas é um muito excepcional obstetra. E esse Entre Orelhas é isso, diz que o parto está todo aqui, né? Então, o livro é Entre Orelhas, porque é literalmente na cabeça. Isso aí. Então, o psiquê do parto é muito importante. O primeiro psiquê do parto é o bebê imaginário. Não tem jeito. Quando você está grávida, que você tem um bebê, você começa a fazer o fruto da sua imaginação e desejo sobre aquele ser, né? Você embute a ele já um status de ser humano que você quer que ele seja, né? Então, você é fantasia. Você quer um bebê perfeito, você quer um bebê, às vezes, tem gente que é gordinho, tem gente que é magrinho, tem gente que é parecido com o pai, tem gente que é parecido com a mãe. Nasce um bebê, nasce uma expectativa. Nasce uma mãe, nasce uma expectativa. Né? Porque antes de nascer, a expectativa já está aqui. Exatamente. E esse bebê imaginário nunca é o seu bebê real, né? O bebê real é aquele bebê que nasce. Então, às vezes, você tem aquela expectativa enorme no seu bebê imaginário, por exemplo, e o bebê nasce prematuro. E aí você tem que lidar com outro bebê real. O distanciamento, a permanência na UTI, o não possibilidade de colo. Você olha, não foi aquele bebê que você sonhou, né? Porque grávida sonha muito com o rostinho do bebê, né? Não foi aquele bebê que você idealizou. Então, isso já é um choque muito grande para a mãe. Depois que você passa pela transição do parto, você continua com o seu bebê imaginário, porque você acha que você vai levar para casa um bebê aonde vai usar o bodyzinho que você comprou, vai dormir naquele berço, no ninho que você botou, no travesseirinho que você botou, vai dormir tantas horas, vai mamar direito, vai botar para rotar, né? E você não tem a menor noção do que você vai passar. Da realidade, né? E começa o puerpério, a noite sem sono e o bebê real ali, só te dando tranco. E é o seu bebê real, não tem jeito. Só que esse choque do bebê imaginário para o bebê real, muitas vezes gera uma repulsa na mãe, ou um não amor extremo. Então, muita mãe se questiona do porquê não chora no parto, de que não amou na hora que olhou aquele bebê. E tá tudo certo. Amar é convivência. Hoje você ama sua filha muito mais do que o dia que ela nasceu, eu aposto isso. Não tenho a menor dúvida disso. Porque amar é exatamente isso, é você conviver. Então, quando você tem aquilo diferente do que você idealizou, até no seu sentimento, porque você acha que vai ter aquela explosão de imprint, né? Você vai olhar, vai ficar apaixonada e tal, o bebê vai olhar e vai ser bonzinho e tal. Não é nada daquilo, você nem se apaixona, né? E isso é um choque. Realmente, bebê imaginário e bebê real é algo que eu não... na verdade, eu nunca tinha ouvido esse termo, só que aí quando você me falou, eu já falei assim, gente, deve ser muito... eu imagino que deve ser algo ligado à expectativa, e é exatamente isso, né? E isso vai durante toda a primeira infância, né? Vocês que são mães dessa geração agora, tem que falar na mesma altura, a psicologia tem que ser positiva, não pode fazer, não é? Não pode, tem que deixar a criança comer obrigatoriamente com a mão. BLW, não pode dar chupeta, ou se você der chupeta tem que tirar, né? É muita regra. Ai, gente, graças a Deus eu fui bem treinada com várias coisas, que eu deixei chupeta, psicologia não... Enfim, foram muitas coisas da minha cabeça. É o mais certo, crie na sua verdade. Mas eu acho que é muito assim de coração também, mas eu entendo que é um padrão, eu vejo isso, né? A nossa realidade mostra que a maioria se encaixa nesse padrão de imaginar algo, de querer algo e não ter. E de se obrigar a trabalhar pelo sistema, né? A evolução, ela é bem positiva, né? A medicina evolui, a psicologia evolui, mas eu sempre falo assim, olha, a gente evoluiu tanto e a geração está melhor. Né? As pessoas se comparam muito, né? Infelizmente. E uma coisa tão que nós não temos controle, que é uma vida, um ser, né? Alguém novo que está nascendo. Como que a gente quer controlar tanto para se adequar à maioria, se adequar ao padrão, ou se adequar à moda da vez, né? A rotina, né? Assim, hoje o boom da vez é a rotina, né? Rotina de sono, rotina disso, rotina daquilo. E aí, uma vez eu tive uma paciente que ela sentou no consultório e desabou de chorar. Ela falou, não aguento mais a minha rotina. Porque eu consegui fazer meu filho dormir, mas agora eu não consegui ir a um restaurante. Porque se ele não está em casa na hora que ele tem que fazer a rotina dele,
não dá certo. Então, olha que cruel, você está se adaptando a uma vida nova, né? Você é um novo ser, né? Quando a gente nasce, tiram a gente da nossa vida, Isso joga no aí. liquidificador e volta de Nasce novo. duas coisas, nasce o bebê e nasce uma nova mulher, né? Que é a mãe agora. Então, assim, é muito difícil. Então, eu falo, cria na sua verdade. Eu falo, desde o começo da gestação, eu falo, não cria muita expectativa, faça um pré-natal bom, tenha uma qualidade de pré-natal bom, faça exames em bons lugares, isso Legal. é fundamental. Perfeito. Faça um acompanhamento clínico de pré-natal, que não é só exame, sabe? Você ir à consulta é um acompanhamento clínico essencial de pré-natal. Faça o que você quiser extra, né? Tipo, se você quiser na hora do parto uma doula, tenha doula. Se você não quiser, não tenha. Se quiser um fotógrafo, tenha. Se você não quiser, não tenha. Passe pelo seu processo na sua verdade. Não faça nada do que vai te agredir. A sua verdade é sempre o melhor. Criar o filho na sua verdade, você erra muito menos, porque você não vai e volta. Né? Aquela coisa do dizer não, dizer sim. Perfeito. Né? Não, perfeito. Acho que você segue o seu coração e mesmo se algo der errado, você sabe que a responsabilidade é sua. Você não fica atribuindo ao livro que você leu, ao curso que você fez, me arrepende. Não, sou eu, a responsável sou eu. Isso. Eu tenho direito de errar também. É a primeira vez que eu tô sendo mãe. Essa questão de rotina que você falou é muito engraçado, porque eu também sinto que eu não fui uma pessoa tão apegada a tudo que mandavam. Na minha época, né, que não é nada muito anos atrás, minha filha tem 4 anos, já tinha todas as modas, da consultora de amamentação, da não sei o quê. E eu fiz muita coisa pela minha cabeça, ou ouvindo também as indicações médicas, né? Minha mãe é médica, ouvia as pessoas, e é isso aí, fazia muito do que eu acreditava também. Isso é super relevante, super importante. E assim, uma outra frase que é importante da gente ter, nada que você faça muda o curso da sua gestação. Tira essa culpa sempre de você. Legal. A gestação, a não ser que você use droga e beba, tudo bem, mas assim, não tem nada, porque eu tive um aborto, foi culpa minha? Meu bebê não cresceu, foi culpa minha? Sabe, não, a gravidez, ela é determinada por uma coisinha que se chama placenta. E aquilo ali é criado e não depende do que você faça. Né? Você pode fazer o desenvolver dela muito melhor. Entendi. Mas a criação dela não foi seu erro. As pessoas ficam se perguntando, isso é muito doloroso, né? Muito doloroso. Obrigada, Amanda. Gostei muito da nossa conversa. Amei que você esteve aqui, que você aceitou esse convite. Foi muito esclarecedor para mim. Muito obrigada. Que, graças a Deus, não sei de tudo, nunca achei que eu soube tudo. Nem então, adoro saber. Informação nova. Muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas que vão estar assistindo a gente aqui vão gostar também. E hoje a gente vai repassar aqui, né, um resumo dos nossos tópicos. Hoje a gente falou de preparo físico e emocional para um parto normal, a gente falou do papel do obstetra para diminuir a ansiedade do parto, se existem técnicas e métodos que amenizam a dor do parto e sobre o pré-natal, como ele é fundamental para o sucesso da gestação e do parto. Muito obrigada, Amanda. Imagina. Foi um prazer te ter aqui hoje. O prazer foi meu, eu te agradeço. Agradeço a você também pela companhia. O Tópicos de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Voltamos em breve com mais tópicos para uma maternidade leve, plena e feliz. Até mais! Gostou?